sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 6, Gálatas capítulo 6, quero ler com os irmãos o versículo de número 7, 8 e 9. Quantos localizaram o texto e pode dizer amém? Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, 8 e 9. Vamos ler, queridos irmãos. A Bíblia diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vamos ler o versículo 10 também. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, estamos diante da sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, e é poderosa para discernir as intenções do coração. Ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, Senhor, e pode penetrar até a divisão da alma e do espírito. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu lhe peço tua graça e autoridade, Senhor, para nesta noite ministrar a tua palavra, de forma, Senhor, que vidas sejam impactadas pelo poder da palavra. Deus, eu acredito em transformação de vidas. Eu acredito que o Senhor é o Deus que ainda opera no meio da tua igreja, porque a igreja é do Senhor, e nós estamos aqui como instrumentos, Senhor, para ser bênção e para servir a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Queridos irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido da igreja, e nós vamos falar nesta noite sobre a lei da semeadura. Nós vamos falar sobre o que? A lei da semeadura, porque esta lei, ela é assertiva e irrevogável. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. E o Senhor Deus, ele é garantidor de que aquilo que nós plantamos, nós também colhamos. Só que eu quero que você observe o seguinte, meus irmãos, que não é possível nós plantarmos uma espécie e queremos colher uma outra espécie diferente daquela que nós plantamos. Vou usar um termo bem simples para que todos venham entender. Não é possível que nós plantemos feijão e queiramos colher abacate. Não é possível que nós plantemos qualquer outra espécie, milho, e queiramos colher, por exemplo, abacaxi. Sim ou não? Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Só que observe, por gentileza, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, observe, por gentileza, que toda plantação e da nossa vida, ela é cíclica. Nós passamos, enfrentamos
ciclos. Ora, Eclesiastes capítulo 3 vai dizer o seguinte: que há tempo para plantar e há tempo para arrancar aquilo que se plantou. Há um tempo determinado para todas as coisas. Você quer ver uma coisa, meu amigo e minha amiga? Observe que muitas vezes a gente está até fazendo boas plantações, estamos plantando no espírito, fazendo uma boa plantação, só que por vezes nós estamos colhendo não uma boa colheita. Aí nós nos perguntamos assim: por que é? Por que eu estou fazendo uma boa plantação e não estou fazendo uma boa colheita? É porque existem ciclos de plantar e ciclos de colher. Se você planta, por exemplo, um feijão, irmãos, o feijão em poucos dias ele nasce e vai brotar e vai gerar feijões, sim ou não? Só que se você planta, por exemplo, a coroa de um abacaxi, em poucos dias ele dá abacaxi, irmãos. É muitos dias, é muito tempo. Então o abacaxi você vai colher só quando? Muito tempo depois. Às vezes você nem está mais plantando abacaxi, você está plantando feijão, mas está colhendo o abacaxi que plantou. Por que é que eu estou dizendo isso? Você vai entender a mensagem. E eu quero ser bem simples mesmo, para que você entenda. Às vezes você está plantando no espírito coisas que agradam a Deus, é verdade. Só que talvez você esteja colhendo aquilo que você plantou na carne, as obras da carne. Porque quando chega o ciclo de colher, não tem para onde a gente correr, porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. E a Bíblia diz assim: e Deus não se deixa escarnecer. Sabe o que é isso, meu irmão? É que tem gente que vai pensar, que pensa que vai o quê? Passar Deus para trás. Eu estou plantando uma coisa, mas eu quero colher uma outra coisa diferente. Pensa que vai burlar a lei universal espiritual instituída pelo próprio Deus. Você não pode burlar. A gente às vezes consegue burlar coisas nessa vida, só que com Deus, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo o seguinte: que a plantação, ela é opcional. Você planta o que você quer, sim ou não? Só que a colheita é obrigatória. Você tem que colher o que você plantou. Você tem que colher o que você plantou. Então observe o seguinte: existem ciclos curtos, existem ciclos médios e existem ciclos longos. Tem coisa que você vai plantar e vai colher rápido, mas tem coisa que você vai plantar e vai demorar um médio prazo. E tem ainda aquelas que você vai plantar e vai demorar muito para colher. Só que a Bíblia traz uma palavra de consolo para nós no versículo 10, quando diz assim: e não nos cansemos, e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo certo nós vamos colher, se não houvermos desfalecido.
Aleluia. Será que tem glória aqui nessa casa hoje? Deus está dizendo, Ele tem visto a tua colheita e a tua plantação, e Ele está aqui dizendo: eu garanto que aquilo que você plantou, você vai colher em nome de Jesus. Essa palavra alegra o nosso coração. Uma certa feita, meus irmãos, uma mulher chegou, uma irmã chegou muito alegre para a gente, dizendo: pastor, o profeta chegou em mim, mirou a mão na minha cabeça e disse que eu vou colher tudo que eu plantei. E ela disse: vai ser uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Ela esperava que eu ia me alegrar junto com ela, e é claro que eu me alegrei, mas eu deixei bem claro, isso a Bíblia diz. Agora, a pergunta que eu lhe faço, minha irmã, sabe qual é? É: o que você plantou? Agora, o que eu vou perguntar para você que está aqui me ouvindo é o seguinte: se hoje Deus está falando que vai te dar uma colheita recalcada, sacudida, transbordante, sobre tudo aquilo que você plantou, isso nesta noite te alegra, ou isso nesta noite te entristece? A Bíblia está dizendo, e muito forte, Deus está aqui nessa noite dizendo: não erreis. O que você plantar, você vai certamente colher. Aleluia. Vai chegar o ciclo da colheita. Oh, glória. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui nesta casa para declarar para crente que crê. Deus está dizendo nessa noite, através da minha vida, a esta igreja: eu estou mudando o ciclo na vida de pessoas aqui, e está chegando o tempo de colher o que você plantou no Espírito, no terreno da oração. Hoje Deus está dizendo: você vai colher, porque eu garanto a minha palavra. A Bíblia vai dizer assim: pode secar a erva, pode murchar a flor, mas a minha palavra, ela subsiste eternamente, ela não passará. Eu garanto a minha palavra. Glória a Deus, aleluia. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Glória a Deus. Você sente um ambiente bem gostoso aqui, irmãos? Bem espiritual aqui. Deus está falando com o seu povo. Hoje tem consolo de Deus para corações aqui. Hoje tem, irmão, eu estou sentindo uma graça tão forte. Hoje tem consolo de Deus para corações aqui. Deus está dizendo: não desanima, não desanima. Se não desfalecer, no tempo certo você vai colher. Glória, 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 glória. Aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos ser vigilantes com relação àquilo que nós plantamos. Só que aí pode ter pessoas que estão me ouvindo com a seguinte pergunta: pastor, mas e se eu fiz de fato uma má plantação? Se eu de fato plantei coisas que não agradaram ao Senhor, né? E agora? Eu vou lhe dizer: infelizmente você vai ter que colher tudo que você plantou. Eu gostaria de dizer que não, mas se eu te dissesse que não, eu estaria contrariando a própria leitura que eu fiz. Você vai ter que colher. Só que aí é opcional se você vai plantar de novo.
Aí é opcional se você vai pegar o que você está colhendo e vai plantar de novo. Porque a minha Bíblia diz que o meu Deus é aquele que dá a semente. Ele dá a semente ao que semeia. O que é isso? Se Deus não nos desse nova semente, a gente viveria num ciclo vicioso, porque eu ia colher uma má colheita e só teria aquelas sementes para plantar de novo. Só que hoje Deus está dizendo: eu estou trocando as suas sementes. Oh, glória! Eu estou te dando sementes novas. Oh, glória, eu vou repetir. Não pensa que nós somos santos demais. Não, a gente fez muita má plantação. Mas Deus está dizendo hoje: eu estou te dando sementes novas. E mesmo em períodos, em ciclos de más colheitas, você vai fazer boas plantações no Espírito, porque Deus está te entregando sementes novas. Então comece a plantar sementes novas, porque haverá a colheita abundante do Senhor na tua vida, e é abundância de alegria, e é abundância de gozo. Deus está falando nesta casa. Nosso Deus é um Deus que nos dá semente, nos dá semente. E eu quero orar nessa noite com você, agora mesmo, eu quero orar, aleluia. O Espírito Santo me impele nessa noite. Começa a pedir: Senhor, me ajude a fazer uma boa plantação, me dê sementes novas, entrega sementes novas nas nossas mãos, Senhor. Não é sementes mirradas, murchas, não é sementes más, mas é sementes novas. Nós não queremos mais viver o ciclo da maldade. Nós não queremos mais viver o ciclo da maldade. Nós queremos viver o ciclo da bênção. Eu profetizo nessa noite que chega o tempo de chorar, porque quem leva semente chorando vai voltar com os seus molhos, com alegria e com gozo. Deus está te dando sementes para você fazer plantações novas. O Espírito Santo fala nesta noite, aleluia. Quem nunca fez uma má plantação? Quem nunca fez uma má plantação? Eu fiz plantações, e às vezes eu fico perguntando: Senhor, quando eu colher as minhas plantações, me dá graça. Irmão, a gente tem que ser sincero. A gente precisa ser sincero. Quantas más plantações, quantas obras da carne que nós não plantamos. Sabe por quê? Eu vou lhe explicar uma coisa. Nós podemos plantar no Espírito. Diga: no Espírito. Nós podemos plantar no Espírito, e somente nós que somos salvos na pessoa de Jesus. Por quê? Porque nós fomos inseridos no Espírito. Espírito aqui está em letra maiúscula. Então está falando do Espírito Santo de Deus, e não do nosso espírito. Agora eu quero perguntar uma coisa: quem está no mundo, quem não está em Cristo, tem o Espírito Santo de Deus? Tem o Espírito Santo? Está no Espírito? Então este não consegue plantar no Espírito. O único que consegue plantar no Espírito é aquele que está no Espírito, aquele que foi salvo, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, aleluia. Só que mesmo nós que recebemos o Espírito Santo e que estamos nele, nós ainda podemos plantar as obras da carne.
mesmo nós, porque nós recebemos a possibilidade de plantar no Espírito. Só que nós podemos escolher não plantar no Espírito e plantar na carne. Ora, a Bíblia diz em 1 Coríntios, desde o seu capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 9, ela vai falar que existem homens naturais, homens carnais e homens espirituais. Então vamos lá, vamos só usar esses dois, carnais e espirituais. Como saber se alguém é carnal? Se ele planta somente as obras da carne, adivinha o que ele é? É uma pessoa carnal. Pode até ter recebido o Espírito, só que decidiu alimentar as obras da carne e não vive no Espírito. Vamos ler isso. Capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas, versículo de número 16. O que é que a Bíblia diz aí? Digo, porém, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: digo, porém, andai em, e aí não cumprireis o que? A concupiscência da carne. Olhe para mim. A Bíblia diz que diariamente existe dentro de nós uma batalha, uma guerra do espírito contra a carne. O espírito querendo que nós plantemos no espírito, andemos no espírito, e a carne querendo que nós vivamos as consciências ou os desejos da carne. Aí nós que somos guiados pelo Espírito Santo, nós que somos guiados por Ele, nós não satisfazemos a vontade da carne, mas satisfazemos a vontade do Espírito. Se você observar o último versículo 25 do capítulo 5, ele vai dizer assim: se vivemos no Espírito, o que está dizendo aí? Se vivemos no Espírito, como que é? Vamos lá, toda a igreja. Se vivemos no Espírito, sabe o que é? Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui nas entrelinhas? Não perca atenção. Sabe o que a Bíblia está dizendo nas entrelinhas? Se de fato nós vivemos no Espírito, uma vez que estamos no Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Olha aqui para mim. Vivamos no Espírito em todas as áreas de nossa. Você quer o segredo de andar no Espírito e plantar no Espírito? Siga a direção do Espírito em todas as áreas. Sabe o que é em todas as áreas, irmãos? Todas as áreas. No casamento, eu sigo a direção do Espírito. Nos meus negócios, eu sigo a direção do Espírito. Na obra de Deus, eu sigo a direção do Espírito. Eu vou sentar para celebrar um contrato, eu sigo a direção do Espírito. Aí você anda no Espírito. Deus está dizendo: eu quero me envolver em todas as áreas da sua vida. Ande no Espírito em todas as áreas. Se a gente quer celebrar um bom negócio, um bom empresário, um bom investidor, a gente não perde tempo fazendo reuniões, tomando um café, hein, Léo? Tomando um café, fazendo reuniões, tratando de negócio. A gente passa um tempo com aquilo, não é? Sim ou não? Passa um tempo com aquilo, certo?
Agora, sabe o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Passa um tempo comigo, e aí eu vou estar nos seus negócios, aí eu vou estar no seu casamento, aí eu vou estar na sua família, aí eu vou estar no seu ministério, aí eu vou estar em todas as áreas da sua vida, e você vai andar no Espírito. Andar no Espírito. Então observe, só que tem aqueles que preferem viver a vontade da carne. Aí ele planta na carne. Qual que é a vontade da carne? Vamos ver o versículo 19. O que diz aí? Gálatas capítulo 5, versículo 19. O que a Bíblia diz aí? Quando segue os desejos da carne, da natureza humana, quais são os resultados? Quais são os frutos? Vamos lá? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Aí o que a Bíblia diz? Só que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus de Deus. Não herdarão. Vai trocar pilha? Confere aí, Oséias. Amém? Não herdarão o reino de Deus. Então vamos lá. Para aqueles que dizem que a salvação não se perde, para aqueles que dizem que a salvação não se perde, porque se a salvação não se perde, nós precisamos plantar no Espírito e não plantar na carne. Porque se nós plantarmos na carne, deu certo aí? Obrigado, Rodrigo. Se nós plantarmos na carne, aquilo que nós plantamos na carne vai crescer, a ponto de sufocar a palavra de Deus que está em nós. Você quer ver se isso é verdade? Jesus, uma certa feita, ele propôs uma parábola do semeador que saiu a semear, e a semente ali era a palavra de Deus. Uma semente caiu à beira do caminho, outra semente, a Bíblia diz que caiu entre as pedras, outra semente, a Bíblia diz que caiu na terra, brotou, cresceu, mas foi sufocada. Foi o quê? Sufocada com os negócios e os embaraços dessa vida que sufocaram o crescimento da palavra. O que é que eu estou dizendo nesta noite? Se você planta na carne, aquilo que cresce da carne, aquilo que nasce da carne, vai sufocar a palavra de Deus que está no teu coração. E aí você vai ficando fraco, um crente fraco. Você já viu o crente Maria da Angola? Galinha da Angola, não é Maria da Angola, galinha da Angola. Você já viu? Você pergunta para ele, sabe o que ele fala? Estou fraco. Aí você passa uns dias, você pergunta: e aí, meu irmão, você está firme? Está no Senhor? Está na rocha? Não, estou fraco. Aí você, eu vou te responder agora. Sabe por que você está fraco? Porque você está plantando na carne. Eu vou repetir. Sabe por que você está fraco? Porque você deixou de plantar no Espírito já faz muito tempo, e só está plantando na carne, e as obras da carne está sufocando o Espírito. Deus está dizendo nesta noite
está convocando a igreja do Senhor. Não plante na carne, plante no Espírito. Siga a direção do Espírito em todas as áreas da sua vida, e você verá que você será feliz. Aleluia, feliz. O texto que nós lemos, o que está dizendo no texto que nós lemos? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí o versículo 8 nós precisamos redobrar a atenção, que está dizendo assim: porque o que semeia na sua carne, o que é que ele ceifará da carne? O que é que ele ceifará da carne? Corrupção. Outras versões vai dizer ruína, morte. Sabe o que Deus está dizendo hoje para crente aqui? E isso aqui é para crente, isso aqui não é para ímpio, isso aqui é para crente. Deus está falando hoje: se você continuar plantando na carne, o que você colherá da carne é somente ruína, corrupção, destruição e morte. Eu vou perguntar a essa igreja: você quer pagar para ver? Você quer pagar para ver? Seja crente esperto. Deus está dizendo: não plante na carne. Plantou na carne, não tem como. Você vai colher ruína, vai colher corrupção, vai colher destruição. Aí você começa a perceber que o crente, primeiro, ele se corrompeu, destruiu o seu relacionamento com Deus, destruiu o seu relacionamento com o cônjuge, destruiu o seu relacionamento com a igreja. Sabe o que é isso? É obras da carne sendo manifesta. São os frutos da carne sendo evidenciados. Aí Deus está falando: mas seja crente sábio, porque o crente sábio, ele não semeia na carne, porque ele sabe que se semeia na carne, colhe corrupção. Só que o que semeia no Espírito, ceifará do Espírito o quê? Ceifará do Espírito o quê? Vida eterna. Eu quero que você entenda uma coisa: a nossa vida eterna não começará no dia que nós morrermos. A vida eterna já começa para quem planta no... Oh, glória! A vida eterna já começou para quem está plantando no... Então eu já viverei eternamente, porque eu estou plantando no Espírito. Você já viverá eternamente, porque você está plantando no Espírito. E a Bíblia diz que quem planta no Espírito colhe vida eterna. Então você tem vida eterna. É por isso que Jesus disse para Marta, quando ele chega em Betânia, Marta e Maria, ele diz: fica tranquilo. João 11, 25, 26, ele vai dizer assim: ainda que esteja morto, viverá, porque aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca pode sim a carne, o corpo tombar e esperar o dia da glorificação, mas ele nunca morrerá, porque quem planta no Espírito recebe vida eterna. Quem planta no Espírito recebe vida eterna. Tem pessoas aqui dizendo: eu preciso de vida, eu preciso de saúde. Deus está dizendo: planta no Espírito, porque quem planta no Espírito tem vida eterna. Deus está convocando a igreja hoje a plantar no Espírito. Você quer força? Planta no Espírito. Você quer vigor? Planta no Espírito. Você quer continuar firme até o final? Planta no Espírito, porque quem planta no Espírito já desfruta da vida eterna. E Deus está falando nesta noite no Juliarte de Carvalho. Glória. É por isso que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, não precisa abrir não. A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, aquele que pensa estar em pé, olhe, veja que não caia. Não, vem cá. Então é possível que alguém está de pé? Não,
possível que aquele que está de pé caia. E quando é que ele vai cair? Quando ele alimentar a carne, plantar na carne. E quando é que ele vai ter vida eterna? Você quer vida eterna, irmã Rose? Nunca morre. Você pode ver crente igual a irmã Maria. É crente que já está na vida eterna. Ele nunca morre. Vem os embaraços dessa vida. Só que aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Sabe o que é isso? Crente que planta no Espírito. Crente que planta no Espírito, ele tem vida eterna, ele tem vigor. Você olha para o crente e fala: meu Deus, não é possível que esse crente está de pé. Olha só o que ele está passando. Fulano morreu, olha só a miséria que está passando financeira. Mas o crente está firme, sabe por quê? Está plantando no Espírito. E quem planta no Espírito, as coisas dessa vida já não é tão importante, porque ele planta no Espírito e ele tem vida eterna. Então vem o mar, vem os ventos, vem as tempestades, mas ele está firme. Você olha para o crente e parece que ele é inabalável, mas não é que ele é inabalável, é que ele plantou no Espírito. E a Bíblia diz que quem planta certamente colherá. Deus está dizendo para quem está plantando nessa noite: continua plantando, ainda que você esteja regando a semente com lágrimas, ainda que você esteja regando as sementes com lágrimas, Deus está falando nesta casa: eu garanto a colheita e você tem vida eterna. Glória, glória, glória. Quantas vezes a gente está plantando e está regando com as lágrimas? Quantas vezes a gente está plantando e está regando com o choro? Quantas vezes a gente está plantando e só Jesus sabe que aquela semente já recebeu muitas lágrimas? Mas Deus está dizendo hoje no Juliette de Carvalho, eu sinto o Espírito da profecia aqui dizendo: fica tranquilo que meu anjo já desceu, já recolheu as lágrimas e depositou no meu odre. Vai ter recompensa sim. Deus não é injusto para se esquecer de todo o teu trabalho. O que você plantou em lágrimas, você vai colher com alegria. E somente aqueles que acreditam nessa palavra glorifica Jesus pela colheita abundante. Glorifica Jesus pela colheita abundante. Aqui tem crente pentecostal. Glorifica Jesus pela colheita abundante. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Quem crê que o Espírito Santo ainda fala? Deus está falando comigo agora, crente. Oh, glória! Deus está falando comigo agora, crente. Hoje chegou o ciclo de muita gente que está aqui dentro hoje. Chegou o ciclo da colheita. Você está dizendo para o Senhor: há quanto tempo eu estou plantando? Deus está falando nesta noite: chegou o tempo de colher, chegou o tempo de colher, chegou o tempo de colher, chegou o tempo de colher. Isso é para quem acredita que Deus não é injusto, mas é o Deus que garante a colheita. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória.
Oh, glória, glória, glória. Hoje tem consolo de Deus para o teu coração. Você saiu de casa achando que ia ser mais uma quarta-feira, viu, Marcelo? Mas Deus está dizendo: eu vi o que você plantou em lágrimas, e eu garanto a colheita. Descansa o teu coração, porque a colheita vai ser derramada sobre você e sobre a sua parentela. Olha que Deus está falando: vai ser derramado sobre você e sobre a sua parentela. Oh, glória, glória, glória. Quantos crê, glorifica o nome do Deus que tem visto a nossa plantação. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia, 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 aleluia. Nos coloquemos em pé. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo falou até aqui. Glória a Deus.